Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. O personagem de hoje é o pensador jônico Heráclito e nosso convidado é o professor Marcos Mota, coordenador do Núcleo de Estudos Clássicos da Universidade de Brasília. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo estão Gabriele Cornelli e Fernanda Pio. Saudações a todos que nos ouvem. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Bem-vindo, Marcos. Na verdade, Marcos, você é de casa aqui na Arcai, né? Isso. A gente conhece um pouco das suas histórias, sempre esteve conosco, mas creio que os ouvintes vão gostar muito de ouvir um pouco da tua formação, da tua trajetória, que não é uma trajetória tão comum para um classicista, diria, né? Então, conta um pouco disso para a gente, por favor. Então, a minha história, estudos clássicos, começa quando eu, antes de entrar para a graduação em letras, em 1986, ou seja, façam as contas aí. Isso, exato. Eu estava num sebo e encontrei um livro chamado Mitologia. Eu gostava muito de mitologia, de estudar mitologia, e esse livro é do Eudório de Souza. E daí eu devorei o livro, não entendi nada, né? Mas devorei o livro e pensei assim, eu quero estudar com ele. E fui fazer letras na Universidade de Brasília. Então eu me formei em letras, não consegui estudar com ele, mas estudei com os discípulos dele, principalmente o Ronos de Mello e Souza. Aí depois, com o Ronos de Mello e Souza, eu fiz meu mestrado entre 89 e 92 sobre literatura, então trabalhando com literatura, porque eu fui para letras com esse espírito de tanto de conhecer as obras clássicas como escrever também, né? Então eu tinha desde a minha história inicial, sempre fui essa dualidade entre aquele que estuda e aprende e aquele que quer se expressar também criativamente. Aí depois, em 1995, eu fiz concurso na área de teatro, né, para dar teoria e história do teatro, onde eu estou desde 1995 até hoje, primeiro como professor substituto e desde 96 como professor do quadro, né? Então, ano que vem, são 25 anos de universidade e lá trabalhando inicialmente com o ensino de tragédia grega, né, de teatro grego, depois de Shakespeare. Então, as artes cênicas, elas me deram assim, um amplo escopo, sabe, de textos, e não só como professor de teoria e interpretação de textos, eu também comecei a produzir. Então, me tornei dramaturgo, depois dramaturgo musical, depois fui dirigir óperas, aí fui fazer mestrado em orquestração. A cada nova demanda, eu fui me qualificando. Então, eu acho que é uma das coisas bem importantes da vida acadêmica, é justamente a gente tem a ilusão do departamento ou da área onde você vai trabalhar, mas a gente não dá a mesma aula, a gente sempre está em transformação. Em 2002 eu terminei meu doutorado, sob a orientação inicial de um outro eudoriano, né, professor Emanuel Araújo, que faleceu durante o processo. E foi sobre Ésquilo, sobre a dramaturgia musical. Então, o que eu venho nessa longa carreira aí? Eu venho tentando articular algumas coisas, que são a tradição, né, os estudos clássicos, a análise de textos, criação, né, e música. Pois é, você é o próprio classicista, né, Marcos? Letras, doutorado em História, trabalho com música e artes cênicas, né? Você parece um homem antigo, de certa maneira, né? Se me permite a piada. É o futuro do passado, né? É o futuro do passado. A gente fez isso juntos, lembra? Isso. Só uma coisa eu ia te perguntar. Eu acho que essa tua relação com Eudoro, que é tão íntima, de certa maneira, para a tua carreira, ela é também uma relação que se tornou, de fato, teórica, de certa maneira. Você usa Eudoro, que para nós na UNB é muito importante, né? Esteve aqui, fundou o primeiro núcleo de estudos clássicos. Conta um pouco de como que Eudoro faz parte também da tua maneira de fazer estudos clássicos. Pois é, o Eudoro, quando ele veio para cá, na fundação da Universidade de Brasília, junto com a fundação da Universidade de Brasília, houve a fundação do Centro de Estudos Clássicos. Ou seja,
são atividades indissociáveis. Ele veio para cá, ele estava em Santa Catarina, ele veio para cá, o Eudoro de Souza, que era um classicista português, que veio para o Brasil, que migrou para o Brasil, e ele veio e fundou esse Centro de Estudos Clássicos, que foi uma verdadeira revolução, não só em Brasília, mas como no Brasil, né? Porque era um centro que ele não estava diretamente ligado às letras, ou seja, essa tradição de vincular estudos clássicos ao ensino de língua, né? Era um centro que já pioneiro naquilo que a gente pode chamar de multidisciplinaridade. Então, ele atendia a diversos departamentos, a diversos institutos, e ele, ao mesmo tempo, era um lugar de formação, ou seja, né? Então, a pessoa entrava, tinha as disciplinas iniciais, e depois, daqui a um tempo, quando ela já estava habilitada, ela começava também a ser monitora e começava também a ensinar, tá certo? Então, o Eudoro, ele tinha essa visão, entendeu? Que um centro de pesquisa multidisciplinar, ele também é um centro de formação de profissionais ligados a esse campo de conhecimento. Aí, o que acontece? Quando eu entrei para ter aula em 1986, esse centro já tinha sido desmantelado durante a ditadura, nos anos 70. E os seus discípulos, ou as pessoas que trabalharam nesse centro, elas foram para vários campos, né? Uns foram para a história, outros para a ciência da informação, outros foram para a literatura, tá certo? Outros foram para a filosofia, outros foram para fora de Brasília. Então, houve uma verdadeira diáspora desse centro, né? E eu fui estudar com um deles, o Ronald de Melo de Souza, que ele replicava os métodos que ele aprendeu, a formação dele que ele aprendeu nesse centro. Esse centro ele era bem pitagórico, sabe? Ou seja, você tinha uma divisão de trabalhos em torno de uma figura. Eu me lembro que você comentou isso já várias vezes. Então, você tinha essa análise de texto, discussão de textos fundamentais, tá certo, né? E você tinha a incitar essas pessoas, né? Tanto pela capacitação, como por questões, para elas desenvolverem suas próprias pesquisas. Então, ninguém ficava atrelado à pesquisa do Eudoro, ou seja, o Eudoro, ele fazia as pesquisas dele, né? E você tinha seminários internos, e você tinha cursos de extensão, entendeu? O centro, ele se abria para a comunidade, ele não ficava fechado em si. Então, você tinha, ou seja, a produção de um conhecimento ao nível europeu aqui, ele era muito atualizado, havia compra e aquisição da melhor bibliografia sendo produzida naquele momento no mundo. Imagina aquele tempo que chegava de barco, essas coisas, né? Então, certamente, inacreditável, era pioneiro mesmo. Era por barco, então você tinha essa atualização constante e, ao mesmo tempo, você tinha esse pé na comunidade, entendeu? Ou seja, de juntar, entendeu? Esse conhecimento, toda essa erudição, entendeu? E tornar avaliável aí para as outras pessoas. Então, para mim, que era um jovem guri lá, de 18 anos de idade, quando eu escutava as discussões do centro, entendeu? Eu me arrepiava, eu falei, é isso que eu queria. Então, para mim, significou encontrar uma identidade. Então, a Universidade de Brasília e os Centros dos Clássicos reciclado no grupo de pesquisas que o Ronald fazia, tá certo? Era para mim justamente conectar, eu me conectava com Eudoro e eu me comunicava com a Grécia Antiga, entendeu? E não é simplesmente assim para um espírito classicista elitista de estou lidando com Platão e com os grandes, entendeu? Para me nobilizar, né? Na verdade, era realmente uma busca de conhecimento, a curiosidade, porque essa longa tradição ela tem sido continuamente revisitada e vai continuar sendo revisitada e fornecendo, por oposição, por complementariedade, diversas questões, né? Então, para mim, era uma forma de pertencimento, sabe? Então, eu, um jovem, entendeu? Estava ali diante de contato com uma longa tradição que era muito maior que eu, e com isso, isso funcionava como uma catapulta, para frente e para trás, me movendo no eixo do tempo. Olha, muito, muito legal. Inclusive esse ar de atividade filosófica mesmo, né? Que às vezes, para muita gente, às vezes você chega num ambiente, curso de filosofia, por exemplo, por aí, que é aquela coisa super escolar e tal, e que você está descrevendo realmente é uma experiência de prática de filosofia, né? E de aprender dentro desse contexto da prática, né? Vamos passar para o nosso personagem do dia, né?
eu queria te perguntar o seguinte, como você chegou em Heráclito? Porque a gente quer falar de Heráclito, então, assim, o que aconteceu? Como é que você chegou em Heráclito? O que te atraiu? Enfim, como é que isso caiu no seu colo? Se é que caiu no seu colo? Enfim, fala um pouco pra gente como é que você chegou no Heráclito. Dentro das histórias e dos conhecimentos ligados aos centros de estudos clássicos e Eudoro, Heráclito ele é fundamental, entendeu, né? O Eudoro ele não teve uma formação tradicional como a gente pensa. Ele não fez mestrado, ele não fez doutorado, entendeu? Ou seja, né, os títulos dele vêm ligados à erudição e às publicações dele, né? Então, ele escreveu um único livro que parece uma tese de doutorado, que é chamado Horizonte e Complementariedade. Então, nesse livro, ele traça a relação entre a tradição filosófica e os mitos, ou seja, que havia uma complementariedade, que a filosofia, como a gente bem conhece, ou seja, a certidão, o nascimento da filosofia na cultura ocidental, estava em extremo diálogo, entendeu? Com as informações, ou com as imagens, ou com a linguagem que era cifrada nos textos de Hesíodo, de Homero, entendeu? Que, por sua vez, incorporam materiais míticos, né? E ele desloca, quando ele vai fazendo essa recuperação da tradição filosófica, ele desloca a posição de Heráclito para o final do livro. E essa inversão é realmente bem interessante, porque ele rompe com o eixo da cronologia, mas, ao mesmo tempo, ele chama atenção muito para Heráclito. Para ele, para o Eudoro, o Heráclito representava um momento na história ocidental, entendeu? Onde você tem essa complementariedade entre imagem e conceito, sabe? Então, para nós, que estávamos dentro de uma universidade, mas nós tínhamos aspirações criativas, aquilo ali era realmente, ou seja, eu encontrei alguém com quem eu possa dialogar. Então, nesse momento, a partir disso, que eu tomei contato com Heráclito. E é um contato que eu várias vezes retomei, porque depois de estudar o grupo de Eudoro, né, depois eu mesmo fui editar a obra de Eudoro, obras de Eudoro que não tinham sido publicadas ainda, reeditar obras que tinham sido publicadas, a gente fez, eu e o Gabriel, essas reedições, e daí me aprofundei em Heráclito, tanto que eu lancei um livro, né, em 2018, justamente sobre Heráclito, né, uma interpretação que não é muito canônica, ou seja, né, eu não segue os protocolos da filosofia, né, onde eu vou trabalhar com dois conceitos fundamentais, que é a musicalidade, né, ou seja, não a música, mas a musicalidade da organização dos fragmentos, né, e vou também trabalhar com um conceito que é fundamental para você entender a cultura do passado e a nossa cultura, né, essa correlação aí, que é de performance, né? Então, Marcos, me permita só te interromper. Sim, pode falar. Você falou que não segue os protocolos da filosofia. Acho que você foi um pouco injusto consigo mesmo. Eu acho que o seu livro, ele amplia os protocolos de interpretação normais, digamos assim, no sentido kuhniano, né, da filosofia. E você tem, de fato, uma leitura de Heráclito que é extremamente interessante e, de fato, que tiver um pouco dessa tua perspectiva, desse treinamento que você tem na área musical, né? Só para corrigir, não gosto que você fale mal de você mesmo. Não, porque a minha pergunta é o seguinte, é que nos manuais da filosofia e também muitas publicações sérias, há um sequestro de Heráclito, um Heráclito muito abstrato, sabe? Fica se discutindo o monismo, o pluralismo e vários outros conceitos, eu acho que são relevantes quando você tem uma visão de longe, né? Então, para mim, quando eu fui trabalhar, o que me atraiu mais é justamente que quando você pega, por exemplo, no Suda, né, que é uma enciclopédia bizantina, quando ele resume e apresenta Heráclito, ele fala o seguinte, olha, e ele escreveu muitas coisas poeticamente, sabe? Então, o que para mim me atrai em Heráclito, né, e me atraiu desde o início, o fascínio dele, e que me atraiu em Eudoro também, que Eudoro se inspirou em Heráclito, é justamente a escritura, sabe? Encarar o ato de escrever, não simplesmente uma expressão de si mesmo, ou como um embelezamento do mundo, entendeu? Mas como uma atividade que explora, né, as relações entre expressão e conhecimento, né? Então, isso que foi para mim fundamental. Ou seja, Heráclito não entra só numa tradição
de escritores ou da literatura, entendeu? Ele nos propõe, ele nos cifra determinados modos de expressão, né, que faz com que o intérprete dele seja desafiado, né, e você tem intérpretes e você tem vários níveis. Então, essa obscuridade de Eudoro, né, que ele é muito chamado de obscuridade, né, ela tem vários graus, né, ou seja, tudo nos leva a uma participação nesses textos aí que só sobraram fragmentos, citado por outras pessoas, né, a gente encarar esse desafio que já tem mais de 2.600 anos, né? Marcos, eu achei esta tua quase sobreposição de imagem, de rostos entre o Heráclito e o Eudoro extremamente interessante. Te agradeço por isso, e isso vai fazer todos nós, os ouvintes, pensar um pouco nessa convergência das duas figuras. Vamos fazer um pequeno intervalo, Marcos, e já voltamos para conversar mais sobre Heráclito e sobre a tua trajetória. Obrigado. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos de volta, então, com a nossa conversa com o Marcos Mota sobre Heráclito de Éfeso. E Marcos, fala um pouquinho para a gente, agora, antes da gente continuar aí navegando por esse Heráclito, que, aliás, queria te comentar que ele é realmente muito... É muito legal você trazer essa perspectiva de um Heráclito que não é esse Heráclito que, para mim, que mexe com cosmologias e tal, esse Heráclito físico, né, que às vezes o Aristóteles tenta empurrar para a gente, né? Então, mas assim, acho que é legal... Fala um pouco para a gente, situa um pouco para a gente o Heráclito no tempo, né? De quando ele qual o contexto em que ele surge ali na Jônia, enfim, o que é isso? Até, enfim, você faz o que você sabe melhor do que eu. Olha, os fatos que a gente sabe sobre ele, né, são como muitos dos escritores, sobre escritores antigos, sobre autores antigos, são bem esparsos, né? A gente sabe que coisas que são importantes, que ele é do século VI, né? Século VI antes de Cristo, e que ele o foco dele, que ele ficou sempre ligado, é a cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, né? Que tinha um dos grandes monumentos da antiguidade, né? Onde as pessoas, uma das maravilhas do mundo da antiguidade, onde as pessoas faziam procissões para ir. Então, era uma cidade que era percorrida por pessoas, que atraía multidões, né? E os fragmentos dele podem ser lidos abstratamente, conceitualmente, mas você começa a ver, uma das coisas que eu tentei fazer no meu livro, é que, em parte, esses fragmentos são como flashes de um cotidiano numa cidade... uma cidade arcaica, ruidosa, barulhenta, e no qual, em alguns momentos, a explícita, como se fosse um álbum, né, do cotidiano dessa cidade, algumas cenas que acontecem lá, julgamentos, procissões, existem muitas referências a animais, tá certo? Existe um zoológico nos fragmentos, né, nos 100 e poucos fragmentos que a gente tem, né? Existe referências a profissões, entendeu? Então, é uma cidade urbana, de considerável importância, né? E há uma ambivalência nos fragmentos em relação ao som, sabe? Ele abre o livro dizendo, né, escutem não a mim, mas ao Logos, né? Escutem ao Logos, né? Esse Logos está em todas as partes. Daí depois ele fala, escutem a mim, não esse Logos, né? E então ele privilegia esse ato de escuta como acesso ao que está acontecendo, em vez de filmar, ele audiovisiona, né? Se a gente for, né, fazer essa fusão entre som e imagem aí, né? E, ao mesmo tempo, ele fala, desconfia da questão do sentido da audição, né? Então,
realmente o que se a gente pega os estudos contemporâneos de som, entendeu? De estudos de som, da pressão do som sobre as cidades, você claramente começa a observar que existe uma reação de Heráclito a essa cidade populosa e ruidosa, tá certo, né? A paisagem sonora desse centro urbano. E na minha interpretação, que é isso que eu coloco no meu livro, entendeu? Uma das maneiras de ele reagir a essa cidade foi construir determinados objetos acústicos, que são esses fragmentos, né? Onde as pessoas, ao invés de se perderem na área pública, diante de eventos barulhentos, de rapisodos, de festividades religiosas, de julgamentos públicos, né? Ele sai dessa arena de discursos e de sons ruidosa e ele vai se concentrar numa escrita, né? Ele produzindo esses pequenos flashes, né? Como enigmas, como objetos sonoros, entendeu? Que até hoje as pessoas ficam decifrando, né? Então, grande parte do que eu tenho visto aí é que a Heráclito se vincula de uma maneira opositiva à sua cidade, né? Ele, segundo a biografia, ele seria da elite dessa cidade, ele seria o que um governante, um próximo governante, um rei dessa cidade aí, mas ele abdica disso em torno do irmão, e essa abdicação, esse sair da cidade, tá certo? Em busca de um espaço íntimo, de um espaço fechado, de um isolamento acústico disso, ele produziu esses fragmentos que até hoje nos maravilham, entendeu? Ou seja, né, as intrincadas relações textuais que a gente decifra aí também estão intrincadas interpretações do mundo e do universo no qual ele habita, sabe, né? Então, eu acho que Marcos, ele acrescenta mais sons a essa cidade, sabe? Exato. Mas é impressionante, Marcos, o resultado dessa tua pesquisa, que muitos de nós já conhecem, não foi somente essa tua identificação de onde está a música, no Heráclito, e como a música também joga um papel importante para entender o lugar político e o lugar filosófico de Heráclito. Mas você também, nós sabemos, trabalhou musicalmente o Heráclito. Fala um pouco sobre isso. Essa é uma experiência muito gostosa que ano passado nós reunimos diversos pesquisadores, o Fábio Vergara, né? O Roosevelt Rocha, nós reunimos vários pesquisadores lá em Pelotas para fundar um grupo de estudo sobre a recepção da música da antiguidade. E vendo aquelas pessoas reunidas, mestrandos, doutorandos e pesquisadores, né, em torno disso, eu tive a ideia de, para o próximo congresso, produzir um recital a partir de textos da antiguidade, ou seja, transformar dramaticamente, musicalmente, esses textos, né? Então eu fiz com Homero, trechos de Homero, e escolhi uns trechos de alguns fragmentos de Heráclito, né? Ou seja, né? Porque na experiência que eu tive, entendeu? Os padrões rítmicos, os padrões sonoros que estão nos textos, eles nos ajudam a compreender esses textos, mas também eles nos impulsionam para atos criativos, né? Ou seja, o meu objetivo não é realmente fazer soar uma música de 2.600 anos atrás agora, entendeu? Mas fornecer algumas chaves explicativas, porque para eu fazer essas obras, eu tive que fazer uma análise filológica detida dos textos, né? Então, o resultado disso, que são as músicas, há uma intersecção. Isso tem sido muito da minha carreira, sabe? Ou seja, eu faço coisas que aparentemente, eu trabalho em coisas que aparentemente são excludentes, muitas vezes, né? Ou seja, né? Uma formação em filologia, muitas vezes exclui uma formação em música, e assim vice-versa, né? Mas em algum momento essas coisas se encontram, e eu acho que eu estou no lugar certo, que é a universidade, que é o lugar onde essas coisas se encontram. E daí gerou essa musicalização dos fragmentos. Marcos, então vamos ouvir um trechinho e a gente volta daqui a pouquinho.
Marcos, conta pra gente o que a gente ouviu agora. Então, essa música foi composta por um pequeno grupo, né, com flautas, uma percussão básica, um bumbo, tá certo? E um grupo de homens e mulheres cantando, e um violino e um cello. Então, é um grupo básico aí, né? Então, o que é? Ele escutou. O nome dessa Heraclítica número 1, que é essa primeira música que eu fiz, é justamente o que eu peguei os fragmentos ligados ao cosmos, né? Então, quando a gente analisa os fragmentos ligados ao cosmos, eles têm um movimento que é um movimento de recorrência, que é um movimento de cíclico de eterno começo e eterno fim, entendeu? Ou seja, não é uma visão linear. Então, eu transpus isso de duas maneiras, ou seja, o coro, as vozes masculinas e femininas cantam esse conteúdo verbal relacionado a esse movimento de ciclo, e eu faço esse ciclo através de escalas e através do acompanhamento, principalmente através do acompanhamento, né? Então, você vai ouvir nas palavras a referência ao texto de Heráclito sobre o retorno das coisas, e você vai ouvir o retorno das coisas sonoramente. Então, é isso que eu quis fazer, essa dupla experiência do referente do vocábulo e, ao mesmo tempo, do referente musical. É isso que vocês ouviram. Marcos, deixa eu te falar uma história rapidinha aqui. Na verdade, eu estou achando fascinante isso. Eu até estava aqui pensando assim, como é que eu vou me referir a esse Heráclito né, que o Marcos está apresentando para a gente, né? Eu pensei assim, parece um filósofo do som e da sonoridade de tudo, né? Tipo assim, da natureza e tal. E aí eu lembrei enfim, eu lembro de é uma história boba, na verdade, porque no carnaval, né, e aí tá lá tinha um cara com uma tatuagem grega no braço, escrito Pantarei, né, e claro, a gente distribui a Heráclito, mas enfim, que significa tudo flui, né, e aí eu fui puxar papo com ele e tal, e é claro que ele disse que era do Heráclito e tal, né, e aí a pergunta que eu queria te fazer é, vem cá, isso é do Heráclito mesmo? E se é e se não é? E como é que isso tem a ver com esse som da natureza? Isso que você está capturando aí do Heráclito? Os padrões são duas coisas diferentes, né? Eu não chego no som da natureza, né? O Heráclito, ele percebeu que a realidade se estrutura através de padrões, né? Isso é uma coisa. Agora, esse Heráclito mais pop, né, que vem em camisas, assim, e que vem diluído, né? Agora eu lembro muito bem do próprio Eudoro. O Eudoro, nós temos um último registro filmado dele, no ano que ele morre, dois estudantes de comunicação, eles vão de filosofia, eles vão para onde o Eudoro morava, que era lá na colina, e fazem uma filmagem. É o único registro que nós temos dele. E a única coisa que ele fala, praticamente, é sobre Heráclito. E ele é um cara, ele era um senhor muito nervoso, né, bem enfático, e ele fica falando, essa é uma das maiores mentiras de toda a filosofia, que todas as coisas fluem. Heráclito nunca falou disso, né? Então, isso aí daria material para a gente conversar, porque daí isso é uma das bases da dialética, de Hegel, e depois vai para o marxismo, entendeu, né? Do fluxo eterno de todas as coisas. Então, ele desde nos anos 60, ele publicou uma série de textos em cadernos culturais aqui de Brasília, né? Uma maneira de fazer divulgação científica, divulgação, né, das pesquisas que ele fazia, que ele realizava, e daí ele já tinha essa ideia, entendeu? Então, é uma das coisas que é muito bem interessante. Um dos papéis fundamentais do estudioso, do erudito, é justamente desmistificar leituras equivocadas, né? Sendo que muitas dessas leituras equivocadas são formadas dentro da própria erudição, né? Então, isso aí daria para a gente conversar bastante pano. E só esse fragmento aí, você vê que um homem que está no final da vida, que pensou a vida inteira em Heráclito, ainda continua pensando nisso. Então, é um pano bom para manga se pensar. Pô, sensacional.
Só uma última pergunta também, que é outra curiosidade, né? Rapidinha, vou tentar ser rápido, porque a pergunta estava até meio longa, mas assim, o Luciano de Samosata, que é um cara muito engraçado, a gente deve falar dele no futuro. Ele conta uma história que provavelmente foi ele que inventou, de que alguém foi lá e inventou, fez um fragmento de Heráclito, né, falso, e entregou para algum filósofo, acho que era um filósofo estoico, interpretar, e que o sujeito interpretou esse fragmento, passou a vida inteira tentando dar a solução, a interpretação para esse fragmento. E isso sempre me faz pensar o seguinte, né, cara, será que o Luciano, assim, essa história ele com certeza inventou, mas será que não tem outros fragmentos de Heráclito inventados, assim, lá no meio de fragmentos autênticos, assim, é uma loucura, né? Como é que você já viu essa história? Você sabe? Será que eu contei a história certa? Enfim. Já, mas assim, uma das coisas que a gente tem que pensar muito bem é que as cartas de Platão, algumas delas, existem até as cartas de Heráclito, sabe? E esses produtos do helenismo, entendeu? Eles estão muito ligados também a uma ligação muito forte com esses autores, entendeu? Com a continuidade desses autores. A gente sabe muito bem, quando morre uma pessoa, o que a gente cultua muito, aí tem a publicação das cartas, a publicação de fotos, a gente fica... o baú de Fernando Pessoa, por exemplo, que é um grande exemplo, né, na nossa língua, né, na nossa cultura, a gente fica exumando essas pessoas, ultrapassando os limites do tempo e do espaço, né? Então, eu entendo muito bem isso. Por exemplo, tem um filme francês que é bem interessante, que é o Ministro Francês, é o nome do filme, né? Que é um político que fica citando Heráclito para todas as decisões. E ele não entende Heráclito, entendeu? É muito engraçado, a ironia do filme é justamente isso, né? Você tem que tomar decisões, e daí é utilizado Heráclito, esse primeiro-ministro, ele usa Heráclito como se fosse um manual de governança, né? Então, isso faz parte da nossa tradição, entendeu? Da nossa recepção desses clássicos, né? De expandir, às vezes, até o limite do verossímil, né? E é isso que o Luciano está brincando muito bem, entendeu? Né? É isso que, por exemplo, Platão, no diálogo Ion, vai brincar com o Rapsod do Ion, né? Ou seja, que Ion sabe de tantas coisas porque a enciclopédia homérica fala sobre modo de cozinhar, tem receita disso, e daí sobre governar. Então, se eu estudar Homero, eu vou me tornar um grande presidente, um grande líder da cidade, né? Então, essas extrapolações, elas pertencem muito a esse campo da recepção, e é bem interessante, né? Aí, na filologia, você tem justamente as ferramentas necessárias, né, por comparação, por estilo, entendeu, para começar a aproximar. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que esse número de fragmentos aproximados que a gente tem de Heráclito e que tentam, as novas edições tentam ampliar, entendeu, nós temos basicamente 126, mas daí são ampliados, né, isso vindo das areias do Egito, alguma outra descoberta, esse número pode crescer, entendeu? Sabe? Mas a gente já tem, com esses 100 e poucos fragmentos, muito trabalho. Certamente, Marcos, muito trabalho, mas a Fernanda aqui está dizendo que o tempo acabou. Eu queria, na verdade, que você dissesse aos nossos ouvintes onde podemos encontrar o seu trabalho, tanto o seu trabalho em termos de escrita, de livros, como também as suas produções artísticas. Tem um lugar onde as pessoas podem te contatar ou encontrar essa sua produção? Olha, tudo que eu publico eu coloco num site chamado academia.edu, entendeu? Então você digita lá academia.edu Marcos Mota, você vai encontrar tudo aí, a parte escrita. A parte das músicas, eu tenho publicado numa revista que eu dirijo, que é a revista Dramaturgias, onde também eu falo dos espetáculos que eu coloco, e eu vim agora de acabar recentemente um projeto de pós-doutorado, no qual, a partir também de um projeto do CNPq, onde eu fiz orquestrações para as músicas de Kandinsky, para os quadros de Kandinsky. Eu transformei 10 quadros chamados Composições em 10 vídeos que unem o movimento dentro do quadro com orquestrações.
Então, se você digitar audiocenas, né, a palavra audiocenas, você vai encontrar esses quadros que estão no YouTube, esses vídeos estão no YouTube, né? Maravilha, Marcos. Muito, muito obrigado pela tua fala hoje aqui conosco no Podcast Arcai. E espero que você possa sempre estar também, não somente como participante, mas como ouvinte, assim, trabalhando conosco nesse projeto do podcast. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre disponível. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumu Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!